O que você faria se ouvisse o grito de uma mulher sendo perseguida e soubesse que 3 homens armados estão vindo atrás dela? Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Seja onde for que você esteja me ouvindo agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Luke Ramsey. Tenho 52 anos e sou ferreiro aposentado, dono de um pequeno rancho na fronteira do Arizona. Antes de seguir, deixa aqui nos comentários de onde você está assistindo. Eu gosto de imaginar cada um de vocês aí do outro lado, vivendo essa história junto comigo. E se quiser continuar ouvindo histórias como essa, se inscreve. É rapidinho e ajuda muito o canal. O grito dela foi do tipo que faz os pássaros pararem de cantar. Os pulsos de Emma estavam presos ao chão, o rosto arranhado na terra seca. Uma bota pesava forte nas costas dela. Ela não conseguia se mover. Atrás dela, Wade também gritava, implorando. A voz dele quebrava enquanto chamava o nome dela. Um deles segurava a Emma no chão. Outro vasculhava a cozinha. Vidro quebrado, cadeiras chutadas, panelas batendo no chão. O terceiro estava espancando Wade com uma pá. Ela ouvia os estalos. Osso madeira, depois nada. Sem mais súplicas, sem mais nome, só silêncio. Então vieram as perguntas. Onde está o ouro? Ela não respondeu, a boca cheia de sangue e terra. Eles arrancaram gavetas da mesa, jogaram livros contra a parede, levantaram tábuas do chão com pés de cabra. Nada ainda. Ela tá mentindo. Ele disse que tinha um esconderijo. Achem. Arrastaram Emma até o quarto dos fundos. Bateram ela contra a parede. Ela mal conseguia ficar de pé. Sangue encharcava ao lado do vestido. Foi quando ela fez seu movimento pela janela. O vidro cortou o braço dela. Ela nem sentiu. Correu. Galhos arranharam o rosto. Os pulmões queimavam. O sol quase se pondo. Sem tempo para pensar. Só se mexer. Não parar, não cair. Atrás dela, o som de botas na madeira, xingamentos, tiros. Ela não olhou para trás. Meia milha depois, as árvores se abriram. A terra se esticou plana. E na borda dela, o rancho. O rancho de Luke Ramsey. Ela desabou logo do lado de fora do portão. Braços enrolados em volta da única coisa que pegou antes de fugir. Uma caixa de madeira pesada, áspera, manchada. Ela não lembrava de ter pegado, mas agora segurava como uma tábua de salvação. E então, o que tinha naquela caixa que valia mais que a própria vida? Luke estava martelando ferro quando ouviu o estrondo. Largou as tenazes, virou, congelou. Emma Darnell estava de joelhos na terra, vestido rasgado, sangue na bochecha, cabelo como palha encharcada de suor, braços travados numa caixa como se fosse sua filha. Ele correu até ela. Ela olhou para cima, olhos selvagens. Luke sussurrou. Eles mataram ele. Eles estão vindo. Então desmaiou. Luke a levantou com cuidado. Ela não pesava nada, como ossos embrulhados em medo. Dentro da cabana deitou ela no banco perto da lareira, pegou uma toalha limpa. Água, whisky. Pressionou o pano no lado dela. Ela se encolheu forte. Calma, disse ele. Dói, ela gemeu. Eu sei, disse baixinho. Vai ser rápido. O sangramento não era profundo, mas era o suficiente para deixar um rastro. Suficiente para homens seguirem. Ele olhou para a caixa. Era velha, trancada. Ela tinha segurado como se a alma dela estivesse dentro. Que diabos tinha naquela caixa? Lá fora o vento aumentou. E à distância, perto demais, veio o som de cascos. Eles estavam vindo. 3 homens impiedosos, armados e furiosos. Já tinham tirado uma vida, tirariam outra? Ou Emma Darnell estava prestes a descobrir que nem todos os homens fogem da luta. Emma voltou a si com uma tosse que chacoalhou as costelas. O cheiro de ferro queimado e madeira velha encheu o nariz dela. Por um segundo esqueceu onde estava. Então viu ele. Luke estava sentado perto do fogo, observando ela, sem dizer uma palavra, só observando. O lado dela latejava como se alguém tivesse acendido um fósforo debaixo da pele. Tentou sentar, mas fez uma careta forte. Luke se inclinou, a voz calma. Não se mexa rápido demais. Você perdeu sangue, Emma piscou. Achei que não tinha conseguido. Conseguiu. Quase não. Ela soltou um suspiro trêmulo. Eles mataram ele, Luke. Eu sei. Bateram nele com uma pá, ouvi quebrar. Depois riram. Ficaram arrasando a casa.
Disseram que ele mentiu sobre o ouro. Luke não falou, só escutou. A questão é, sussurrou ela, ele não tinha ouro nenhum. Eles acham que ele enterrou algo lá atrás do celeiro, talvez, ou debaixo da varanda. Mas Wade nunca escondeu nada. Mal tínhamos o que comer. Luke esfregou o queixo. Às vezes um homem se gaba para a pessoa errada na hora errada. Emma acenou. Ele gostava de falar grande. Dizia que a gente ia ficar rico um dia. Disse que compraria terra para mim no Oregon. Mas era só conversa. A gente nem era dono da maldita casa. Ela olhou para a caixa. Peguei aquela coisa por instinto. Nem sei porquê. Tava debaixo da mesa. Talvez o Wade tenha colocado algo nela. Talvez não, mas eles vão voltar por ela. Luke se levantou. Despejou um pouco de uísque numa caneca de lata. Entregou para ela. Ela tomou um gole e tossiu de novo. Então algo no rosto dela mudou. Pânico. Eles me viram fugir. Vão me rastrear até aqui. Luke não tremeu. Vão tentar. Você não entende, disse ela. Um deles, grandão com o nariz quebrado, trabalhou pra gente na primavera passada. Consertou o telhado. Conhece essa terra. Sabe onde a gente mora. Luke acenou devagar. Então imagino que ele me conhece também. Emma encarou ele. Luke, você não tá planejando enfrentar eles, tá? Ele olhou pela janela. O vento estava aumentando. Tempestade vindo do oeste. Você tem ideia melhor? Mas quando o vento trouxe aquele assobio, Luke soube que não estavam sozinhos. Ela ficou quieta. Luke foi até o quarto dos fundos. Empurrou um barril de madeira para o lado. Embaixo dele, um alçapão coberto de poeira. Olhou por cima do ombro. Você já ouviu falar de um buraco de esconderijo? Emma balançou a cabeça. Na guerra, a gente costumava cavar eles atrás dos celeiros caso os rebeldes passassem. Grande o suficiente para segurar dois. Quieto o suficiente para esperar eles irem embora. Ela sentou mais ereta. Você acha que eles vão verificar o celeiro? Espero que sim. Ele levantou o alçapão. Agora você pode ficar aí sentada preocupada. Ou pode me ajudar a armar uma armadilha que eles nunca vão esquecer. Os olhos dela travaram nos dele. Então o vento uivou pelas rachaduras nas paredes da cabana. E lá longe no escuro um único tiro ecoou. Só um, mas significava tudo, porque Luke Ramsay sabia que eles não estavam vindo para conversar. Estavam vindo para terminar o que começaram. Então a pergunta era, quem atacaria primeiro? O tiro ecoou pelo vale como um trovão rolando sobre terra seca. Luke congelou por meio segundo. Mãos ainda no alçapão. Então outro som seguiu. Cascos. Devagar no começo, depois mais rápido. Mais perto. Os dedos de Emma agarraram o cobertor ao redor dos ombros. Acharam o rastro? Sussurrou. Luke acenou uma vez, calmo, como um homem ouvindo a chuva depois de anos de seca. Pegou o rifle da prateleira, verificou a câmara e deu para ela um olhar que não precisava de palavras. Você se esconde lá embaixo, disse ele. Sem falar, sem luz. Eu posso ajudar, disse ela. Ele balançou a cabeça. Não hoje. Ela queria discutir, mas algo nos olhos dele a parou. Não era medo. Era memória. O tipo que só soldados carregam. Ela desceu para o espaço escuro embaixo do chão. Luke abaixou a tampa e cobriu com um tapete. Apagou as lanternas. A única luz que sobrou vinha da forja lá fora. Um brilho vermelho fosco que pintava o quarto de sangue e sombra. Lá fora, os cavalos pararam. 3 vozes rindo confiantes. Uma gritou, "Boa noite, velho. Estamos procurando uma senhora que passou por aqui. Bonita, ferida, carregando algo que pertence a nós." Luke não respondeu. Moveu-se silenciosamente até a janela lateral. Viu as formas deles. 3 homens, 2 a cavalo, um a pé com uma espingarda apoiada no ombro. Pareciam cansados, mas malvados. Rostos iluminados por tochas. Homens que tinham matado o suficiente para parar de se importar. Luke respirou fundo. Sussurrou para si mesmo. Tudo bem, rapazes. Vamos dançar. Saiu pro aberto. O vento pegou a aba do chapéu. A sombra dele se esticou pela terra como um fantasma. Ela não tá aqui, disse. O homem com a espingarda sorriu. Engraçado. O rastro de sangue dela diz o contrário. Luke sorriu de volta. Então é melhor ter certeza que é dela antes de seguir. O grandão do nariz quebrado cuspiu na terra. Tá escondendo ela, Ramsay? Luke encontrou os olhos dele.
Não tô escondendo ninguém, mas não aceito homens ameaçando mulheres na minha terra. O homem riu. Não é mais sua terra. Levantou a espingarda. Luke se moveu primeiro. O primeiro tiro veio das sombras perto da forja. O segundo seguiu rápido. Faíscas voaram da estrutura de ferro quando uma bala acertou a bigorna. Cavalos gritaram. Homens berraram. Lá embaixo do chão, Emma cobriu os ouvidos. O coração batia tão forte que abafava todo o resto. E então um grito. Rápido. Final. A forja chiou quando o sangue bateu nas brasas. Quando Luke abriu o alçapão, fumaça rolou para dentro atrás dele. A voz calma, mas as mãos tremendo. Acabou, disse ele. Emma encarou ele. Eles estão... todos? Não todos, disse ele. Um ainda está respirando. E ele vai me dizer por que Wade tinha que morrer. Se você chegou até aqui na história, tome um gole do seu chá ou café, sente confortável e me diga uma coisa. Que horas são aí onde você está? E de onde você está ouvindo? E se você gosta de histórias de coragem e segundas chances, vai lá e se inscreve. Sim, você não perde o que acontece depois. Porque essa noite ainda não acabou. O homem ainda estava vivo. Mal, estava encostado na cerca, sangue encharcando a camisa. A respiração vinha em chiados molhados. O cheiro de ferro e fumaça pesado no ar. Luke se agachou ao lado dele. O fogo da forja tremeluzia nos rostos dos dois. Por que Wade? Perguntou Luke. O homem tossiu. Cuspiu vermelho. Tentou sorrir. Ele nos devia? Não, disse Luke. Você que devia a ele. Ele te pagou por consertar aquele telhado. Os olhos do homem desviaram para o celeiro. Luke seguiu o olhar. Algo ali. Algo que o homem tinha medo. Luke se aproximou. O que tem no celeiro? O homem não respondeu. Então Luke pegou um pano. Pressionou forte contra o ferimento. O homem gritou. Ouro, gemeu. Disse que tinha ouro. Luke franziu a testa. Quem te disse isso? O homem piscou devagar. A cabeça caiu. Alguém na cidade sussurrou. Velho traidor. Disse que Wade achou uma veia perto do riacho. Viemos cobrar. Luke se levantou. Limpou as mãos no jeans. Cobrar? Disse baixinho. Você acabou de se enterrar nessa mesma terra, rapaz. Atrás dele, a porta do celeiro rangeu. Emma saiu das sombras, segurando a lanterna. Parecia pálida, cansada, mas calma. Você não devia ter saído, disse Luke. Eu tinha que ver, disse ela suavemente. Tinha que saber. Os olhos dela foram para o corpo do homem, depois para Luke. Você acha que ele estava falando a verdade? Luke acenou para o celeiro. Só tem um jeito de descobrir. E quando a porta do celeiro se abriu, eles viram algo que mudaria tudo. Empurraram as portas grandes. A luz da lanterna se espalhou pelo chão de terra. Nada além de ferramentas velhas, feno e cheiro de ferrugem. Emma colocou a lanterna no chão. Não tem nada aqui. Luke chutou o chão com força. O som mudou. Oco caiu de joelhos, varreu a terra. Um alçapão, encararam um ao outro. Luke levantou aberto. Dentro, empilhadas cuidadosamente num baú de madeira, moedas de ouro. Mas, senhor, eram de verdade. Dezenas delas, Emma ofegou. Ele ia me surpreender. Eu disse que a gente compraria terra no oeste. As mãos dela tremeram quando tocou as moedas. Luke exalou devagar. Ele não estava mentindo, afinal. Por um longo momento, nenhum dos dois falou. Só o crepitar da forja enchendo o silêncio. Então Emma disse baixinho. Ele morreu por isso. Luke olhou para ela. E a gente pode viver por causa disso. Lá fora, o vento mudou. Um som distante ecoou pela cordilheira. Cascos de novo? Devagar, pesado. Constante demais para ser cavalos selvagens. A mão de Luke foi pro revólver. Olhou para Emma. Eles não eram os únicos procurando aquele ouro. Então a pergunta é: quando o próximo cavaleiro passar por aquele portão, será amigo ou algo muito pior? O som dos cascos ficou mais perto. Luke deu um passo à frente, rifle ainda na mão. A sombra dele se esticou longa pelo chão de terra do celeiro. Emma ficou atrás dele, segurando a lanterna firme. Chama tremia. O fôlego dela também. Da escuridão veio um único cavaleiro. Casaco velho, chapéu empoeirado. Nenhuma arma na mão. Parou no portão e levantou a mão. Luke mirou mesmo assim. Quem é você? Gritou. O homem desmontou devagar. Nome é McCready.
Xerife da cidade vizinha. Luke hesitou, depois abaixou o rifle um pouco. O xerife andou até a cerca, olhou para o celeiro, para os corpos no chão, para o ouro brilhando fraco na luz da lanterna. Parece que vocês tiveram uma noite longa, disse. Luke acenou uma vez. Longa o suficiente, o xerife coçou a barba. Ouvi tiros. Vim ver se alguém ainda estava vivo. Luke olhou de relance para Emma. Ela estava observando o baú. A mão descansava nas moedas, mas os olhos estavam longe. O xerife tocou o chapéu. É melhor vocês enterrarem isso. As pessoas matam por menos por aqui. Quando ele foi embora, o vento se acalmou de novo. A noite ficou quieta. Luke virou para Emma. Você pode pegar esse ouro e começar de novo em algum lugar. Talvez Califórnia, Oregon. Wade ia querer isso. Ela balançou a cabeça. Acho que não quero mais ouro, Luke. Só quero paz. Ele acenou devagar. Paz é mais difícil de achar que ouro. Mas se você tiver sorte, aparece quando você menos espera. E às vezes, a paz vem disfarçada de um velho soldado com as mãos manchadas de ferro. A manhã chegou suave e cinza. Juntos enterraram Wade na colina atrás do rancho. O sol abriu só o suficiente para aquecer a pedra no túmulo dele. Emma ficou ali por um bom tempo. Então disse baixinho. Você salvou minha vida. Luke sorriu. Talvez, mas você me manteve humano. Semanas passaram. O rancho ficou quieto de novo. A forja ainda queimava, mas não tanto. E às vezes, na quietude, você podia ver eles sentados perto do fogo, conversando, rindo. Duas pessoas unidas por algo mais profundo que sorte. As pessoas na cidade depois contariam a história daquela noite. Sobre a viúva que correu pela escuridão. Sobre o velho soldado que segurou sua posição. E toda vez que alguém contava, terminava do mesmo jeito. Às vezes, as coisas que são feitas para nos destruir são exatamente as coisas que nos ensinam como viver de novo. Então talvez essa seja a lição. Meu amigo. E se a dor de que você está fugindo é na verdade a coisa que está moldando quem você deve ser? E se o fogo que te queimou é o mesmo que vai iluminar seu caminho? Se isso te faz pensar, nem que seja por um segundo, então essa história cumpriu o papel dela. E antes de você ir, quero dizer uma coisa do coração. Sou muito grato por você passar seu tempo aqui assistindo, ouvindo, deixando palavras gentis. Leio muitos dos seus comentários. Vejo que alguns de vocês assistem essas histórias até tarde da noite. E eu me preocupo um pouco. Por favor, cuidem de vocês mesmos. Essas histórias são feitas para confortar, para fazer companhia por um tempo, não para roubar seu sono. Se já está tarde, feche os olhos logo. Descanse. As histórias vão continuar aqui amanhã. E se eu não respondo sempre, me desculpe. Minha idade está me alcançando. Horas sentado nesse computador editando esses vídeos me deixam mais cansado do que gosto de admitir. Por isso me preocupo mais com minha saúde agora. E talvez com a sua também. Obrigado por estar aqui, por ouvir, por manter essas velhas histórias do Oeste vivas. Agora me diga, de onde você está ouvindo hoje?